E aí, pessoal, tudo certo? Começando então a aula 5 da disciplina de Teoria Política 3, vamos falar então um dos eixos dessa disciplina, que é sobre teoria democrática, ok? Então vamos começar falando sobre democracia. Primeiramente, pessoal, é importante dizer para vocês que quando eu começo essa disciplina, geralmente presencialmente, eu pergunto a todos vocês o que vem, qual é a primeira palavra que vem em mente quando se fala sobre democracia. E, em geral, a quantidade de respostas é imensa. O pessoal fala liberdade, igualdade, cidadania, república, hipocrisia, ideias negativas, constrangimento, falseamento. O que eu quero falar para vocês isso de uma pessoa, de um pesquisador como eu que estuda, não em profundidade quanto outros, mas que já estudou teoria da democracia e já li muitos autores, tive uma disciplina específica sobre isso da minha pós-graduação, do meu doutorado em ciência política, é que a gente não vai chegar a um consenso, nem aqui no início, muito menos no final, específico sobre o que exatamente é democracia. Então, ele é um conceito polissêmico. O que é polissemia? Polissemia significa vários significados. Então, democracia é daquelas palavras que a gente não tem como falar, democracia é igual a bicicleta. Todo mundo sabe o que é uma bicicleta. Ela pode ter variações, evidentemente. Hoje em dia tem bicicleta até de 10 mil reais, mais de 10 mil. Não sei se vocês sabiam disso. Mas não é tão simples. Em um lugar do mundo, quando fala bike, todo mundo vai saber o que é. Agora, a democracia, as pessoas têm sentidos, construções diferentes. É óbvio que eu vou tentar vir do começo, é importante isso, tá, pessoal? Eu peço um pouco de paciência nesse sentido, quem já está mais acostumado, mas eu imagino que ninguém deu essa aula similar à que eu dei em todo o curso até agora. Por isso que eu acho importante vocês prestarem atenção. A construção histórica dele, como vocês podem ver aqui, ela tem vários palavras. E vejam que são palavras que não são fáceis, como republicanismo, república, a ideia de república que vem lá a coisa pública da Roma Antiga, liberdade, igualdade, participação popular, cidadania. Então vejam que como a democracia está imersa numa quantidade de palavras extremamente abstratas, ela é um conceito extremamente difícil. Volto a falar, não há simplicidade nenhuma. Por isso que quando a gente debate sobre isto, eu já mostro para vocês que há uma dificuldade e a gente tem que respeitar as pessoas que têm uma dificuldade em conceituar muito claramente a democracia, tá? Então, o que é para você a democracia? Pense aí, depois dê uma parada, pense isso, escreva uma palavra, assim, eu sei que vocês estão sozinhos, mas dê um pausa no vídeo aí e pensa para ti o que é democracia. Algumas compreensões que são dadas para a gente tentar entender o que é democracia. Alguns acham que democracia é um método de seleção de líderes. É apenas um método de selecionar. Assim como um concurso público, que tem uma metodologia, como vai funcionar, tem um edital, enfim, uma seleção. A democracia, para alguns, é apenas isso, uma coisa bem primária, bem minimalista, como eu já vou mostrar para vocês um pouco mais, com um pouco mais de profundidade no futuro. Outros já acham que a democracia é um valor, tá? É um valor universal a ser praticado. Por exemplo, quem trabalha muito com direitos humanos, sabe que os direitos humanos
enfim, os órgãos competentes que debatem sobre isso, principalmente na ONU, nas Organizações das Nações Unidas, vão dizer que não, que a gente tem que respeitar. Isso, inclusive, coloca alguns problemas. Vou dar um exemplo. Há alguns países que ainda realizam, né, cada vez menos, mas apedrejamento de mulheres, por exemplo, em casos de adultério, muitas vezes. Isso não pode ser aceito como valor humano, né? Um valor democrático. Então isso causa certos constrangimentos em termos diplomáticos, tá? Por exemplo, a democracia também pode ser uma democratização das relações sociais. Lembrem-se, eu acho que o exemplo maior aqui, que é o exemplo negativo, é daquele caso, ano passado, de um desembargador, eu não me lembro qual estado, mas eu acho que é Rio de Janeiro, tá, pessoal, que se negou. Quando um guarda municipal pediu a ele a utilização de máscara, ele se negou, rasga a multa, ameaça, utiliza sua posição de poder de desembargador frente a um guarda municipal e humilha, inclusive, aquele guarda municipal. Isso ficou famoso, né? Então, quando tu tens umas relações hierárquicas não democráticas entre as pessoas, então tu não tens democracia. Então, algumas pessoas acham isso, a democracia é democratizar as relações entre as pessoas. É as pessoas ter relações igualitárias, ou pelo menos equitativas, com os mesmos direitos e mesmos deveres, tá? Depois, democracia para efetuar a vontade, o interesse das pessoas. Talvez este seja o sentido mais básico da democracia. Olha, as pessoas querem algo, as pessoas querem melhor salário, as pessoas querem uma economia mais desenvolvida, as pessoas querem mais saúde, enfim, responsividade é um termo que se utiliza na ciência política para isso, para dizer, olha, quanto mais responsivo é um sistema, mais ele responde aos interesses daquela população, ok? Então alguns acreditam que democracia seria isso. Tem um autor, eu acho que é Democracia, só que é em espanhol, tá? Eu não sei se tem em português essa edição desse livro do David Held. Eu quando li uma versão em espanhol, que é muito interessante, porque ele vem falar sobre as origens, né, da democracia, de uma maneira como os autores vão construindo isso, tá? Em um dos seus capítulos nós vamos falar sobre a origem. Então, qual é a origem da palavra, professor? A origem é a seguinte, é democracia, ou seja, demos, o povo, né? Cracia, poder, governo ou autoridade. Tanto faz, né? Porque a abrangência da palavra em sua origem, ela tinha esses três sentidos, né? Ou seja, é o povo governando, o povo empoderado, o povo com autoridade. Essa, pelo menos, é o sentido etimológico, o sentido original da palavra. Contudo, o contexto era bem distinto do que nós temos hoje. Então, o contexto da época era um contexto da polis grega, de cidades-estado, né? Hoje nós temos os estados nacionais, como Brasil, Estados Unidos, França, por exemplo, tá? E naquela época nós tivemos as cidades. Tá? Então, esse modelo político era um modelo, por essência, vocês estudaram isso em história, e ele foi sendo substituído nos últimos séculos pelos estados nacionais. Então, nesse sentido, era um ambiente mais restrito, ainda que na Grécia, em Atenas, no caso, houvesse uma população já bem razoável, não vou me lembrar exatamente qual era a população ateniense nesse período, né, que é cerca de 500 anos, 400 anos antes de Cristo, tá? Da era cristã, falando assim, né, mas propriamente desse calendário. Então é um contexto bem diferenciado. Isso vocês têm que anotar aí, vocês têm que se preocupar com isso. Uma coisa, essa noção de indivíduo, que o liberalismo, eu já vou, calma lá, eu vou dar uma revisada com vocês depois e tal, mas lembrem-se da aula do professor Gustavo, né, quando ele falava da origem da individualidade, do indivíduo frente, né, protegido contra o Estado. Isso aí não existia naquela época. Isso é importante vocês terem
em mente, tá? Como é que funcionava, tá? Importante falar que esse modelo Estado na Grécia era em algumas cidades-estados, Esparta não tinha, por exemplo, né? O que faz até, por exemplo, depois em A Política, um livro clássico de Aristóteles, falar sobre isso, né? Sobre esses diferentes sistemas políticos, enfim, lá na Grécia. E no caso do sistema ateniense, então, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer. A democracia aqui é tida como uma democracia direta, tá? De participação política direta sem representação. Repito, no sistema original democrático não havia esta noção que hoje nós temos. Qual é? Professor, eu voto no deputado lá, ele vai me representar no Congresso ou no senador, enfim, temos um presidente da República que também, de certa forma, representa o eleitorado, os eleitores, né, os interesses políticos dos brasileiros. Não, naquela época tu ia diretamente votar, né? Vamos votar agora uma reforma aqui, acho que o preço do grão, do trigo tá muito caro, a gente tem que né, aprovar uma nova regulamentação, nós temos que aprovar de repente uma regulamentação nova quanto à questão de como lidar com os escravos, né, numa sociedade escravocrata, enfim, né, decisões políticas importantes eram tomadas diretamente na Ágora, ou seja, naquela praça, enfim, até hoje, né, algumas fotos, enfim, daquelas relíquias que ficou daquele templo da democracia. Então, os cidadãos da época que eram considerados, era uma parcela ínfima, muito pequena mesmo, tá? Alguns cálculos diferem, né, em relação a alguns historiadores específicos, especialistas nesse período, mas em torno de 10%, ou até mesmo menor que 10%, eram os cidadãos. Porque o resto da população era o seguinte, era uma boa parte de escravos, às vezes mais da metade da população, mulheres, estrangeiros chamados metecos, que eles não poderiam participar, tá? Eles tinham nenhuma dificuldade maior, os escravos eram objetos, enfim. Cidadão era aquele que era nascido em Atenas com uma idade superior a 20 anos, inclusive, coisa que na época, eu não sei exatamente, mas se eu tivesse que chutar pelo que eu já vi, deveria ser uma expectativa de vida daqueles cidadãos de 25, 30 anos, né, dos cidadãos, porque os escravos eram evidentemente uma expectativa de vida inferior. Mas, né, então não tinha muitas pessoas a serem incluídas nesse sistema. Isso é uma coisa importante, pessoal. Por quê? Porque quanto mais restrito a uma classe, a um grupo, ainda que existiam diferenciações e grupos importantes entre esses 10%, tá? Eu não estou dizendo que não havia. Mas vejam bem, a questão da participação política feminina não existia. Os homens não precisavam se preocupar em dar uma melhor representação política. De repente as mulheres estavam insatisfeitas com alguns tratamentos dados dos homens na época, talvez, mas elas não tinham representação, elas não era lugar de mulher. Os escravos também, evidentemente, deviam ter algumas demandas, né? Tá exagerando e tal, tem toda uma relação, tá? Eu falo isso porque existem diferentes modelos de escravidão, tá, pessoal? E eu acho isso muito interessante, tem na historiografia, a gente não pode achar que a escravidão ela sempre foi de uma maneira igual em toda a época, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que é muito mais fácil quando tem um grupo mais homogêneo, né, de sentar e decidir politicamente, ainda que hajam diferenças importantes, elas não são diferenças essenciais de classe, diferenças de status, diferenças em termos de, por exemplo, grupos sociais, né, hierárquicos. Ok? Aqui, então, uma representação do que era essa, né, uma foto, assim, nessa discussão, esse monte de homem reunido. A gente já viu isso em alguns filmes, enfim, eu pelo menos já vi alguns filmes abordando isso, né, o debate. É interessante a gente ter essa dimensão de como funcionava e da diferença. Veja que aqui eu não estou falando de representantes, aqui eu estou falando nós reunidos, né, em uma assembleia e nós decidindo as principais decisões políticas do nossa cidade-estado, no caso Atenas na época. Algumas questões, tá, pessoal? Havia o compromisso da virtude cívica, coisa que hoje a gente perde muito. Quando veio a internet, enfim, eu tinha uma expectativa, eu sou de uma geração um pouco, geralmente anterior à maioria de vocês, se não
Não digo de todos, né? Tem alguns alunos aí que já batem a minha porta, são um pouco mais experientes que eu, vocês vão se lembrar disso, né, pessoal? Que quando surgem as redes sociais, há 10, 15 anos atrás, de uma maneira mais forte, se tinha uma expectativa positiva até de um debate que nascesse, um debate político mais saudável, um debate político sem precisar da intermediação da televisão, dos meios de comunicação, dos políticos em geral. E naquela época, isso era tido como uma virtude, o debate. Eles iam lá, se debatiam. Só que tem algumas coisas. As assembleias atenienses, elas chegavam a 6 mil pessoas, tá? Ou até mais pessoas reunidas. Então, eles tinham um grau de organização para conseguir realizar esse debate. Primeiro, cabe destacar isso. Outra coisa que é importante e que eu quero que vocês prestem atenção nisso para pensar no mundo de hoje é que naquela época existia uma ociosidade do cidadão muito grande. Pensem assim hoje nos velhinhos aposentados debatendo na praça. Era mais ou menos isso. Por quê? Porque a nível doméstico, o trabalho era realizado pela mulher, a criação dos filhos e outras tarefas domésticas, enfim. E a nível de produção, os escravos, ou seja, quem produzia, quem trabalhava mesmo, pegava no pesado, eram os escravos. Desse modo, sobrava bastante tempo para os homens irem lá se reunir e fazerem o debate. E isso era tido como uma virtude na cultura da época, né? Isso era tido como uma grande e uma essência da democracia, o debate público. Agora, tem um detalhe curioso, né, pessoal? Apesar disso, né, desse ambiente talvez de participação política mais efetiva, que hoje nós não temos, evidente, às vezes eu gostaria de me meter o bedelho sobre algumas decisões públicas importantes e a gente sabe que a gente delegou essa função aos nossos representantes e a gente não consegue ser ouvido nesse aspecto. Contudo, tá, há uma forte restrição entre os pensadores clássicos quanto à democracia. Tá? Então, vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo.